entrevista. Olá a todos e todas, eu sou o Joaquim, sou membro, do grupo LEPS, que é o grupo Linguagem, Ensino e Práticas Sociais, coordenado pela professora doutora Tânia Magalhães. Hoje nós vamos entrevistar a professora Thalita Marini, tá? A professora Thalita Marini, ela possui graduação em Letras, com habilitação em Português e Alemão pela Unesp Araraquara. Também possui mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atualmente é professora da Universidade Federal de Uberlândia, onde desenvolve pesquisas na área de língua portuguesa, na perspectiva da pedagogia da variação linguística, bem como do letramento científico. Tudo bem, professora? Tudo jóia. É um prazer recebê-la. Com certeza, a variação linguística é um campo muito fértil, um campo muito rico para pesquisa, e que auxilia o ensino de língua portuguesa, e com certeza há várias pesquisas, que ainda precisam ser realizadas, e por isso, nós estamos a convidando para que a senhora possa, então, trazer aí comentar um pouco das suas contribuições. É um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, de poder estar aqui conversando com vocês. Eu vou encarar esse momento como um bate-papo, tá bom? Então tá bom, fique à vontade, tá certo? Tá bom, jóia. Na sua concepção, os professores de língua portuguesa têm trabalhado atualmente nas perspectivas variacionistas da língua? Então, Joaquim, infelizmente, eu acho que a perspectiva de ensino de gramática ainda ela é predominantemente tradicional, no âmbito da educação básica. Então, assim, por mais que nós tenhamos aí há muitos anos, há mais de 20 anos, pensando inclusive nas contribuições documentais, e aí eu estou chamando a atenção desde os PCNs, e agora também, com a BNCC, embora esses documentos orientem para a importância, de se trabalhar numa perspectiva de língua heterogênea, contemplando os fenômenos de variação e mudança linguística, infelizmente, na prática, o que a gente vê, ainda é uma abordagem que eu costumo chamar de abordagem mais gramatiqueira da língua, por vezes pautada numa perspectiva homogênea de língua, focando em aspectos metalinguísticos da língua, de mera identificação, classificação, Então, infelizmente, falar de uma abordagem variacionista em sala de aula, isso ainda é uma raridade, considerando o ensino de língua portuguesa em âmbito nacional, na educação básica. Entendi. É uma pena, que isso ainda aconteça, que tenhamos alguns professores que ainda são bem tradicionalistas, não consideram essa riqueza aí da língua portuguesa, nessa perspectiva aí da variação, É uma pena. Bom, como você relaciona os pressupostos de ensino de língua portuguesa apresentados na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, com as suas pesquisas? Tá. Um pouquinho antes, eu vou só retomar um pouquinho do término da sua fala, para mim, a questão anterior, quando você coloca, é uma pena, que os professores ainda tenham essa abordagem, mas algo assim que eu gostaria de chamar a atenção aqui, Joaquim, é que eu acho que falta, por vezes, um empenho até, no âmbito assim da formação inicial e continuada, com vistas a essa formação que dê condições a esse professor de ter condições, para uma abordagem variacionista em sala de aula.
Então, muitas vezes, assim, a gente acaba jogando, né, esse peso, essa carga para as costas desse professor nesse sentido, mas algo que eu tenho me questionado bastante é até que ponto esse professor ele teve condições de relacionar as contribuições da sociolinguística ao ensino da língua portuguesa, né? Será que esse professor... Porque muitas vezes o professor ele até gostaria de mudar a sua prática, né? Porque ele percebe que, por vezes, o enfoque tradicional não atrai mais os seus alunos, não é? Mas ele não sabe muito como fazer isso, né? Então, eu acho que assim, uma coisa que eu gostaria de deixar, né, chamar a atenção aqui nesse sentido, é para o fato de que a gente precisa investir de maneira maciça mesmo, né, na formação dos nossos professores. A transformação, ela acontece por meio da formação desse professor, né? Quer dizer, não basta a gente ter documentos norteadores, em várias reflexões dentro do universo acadêmico, se isso não chegar ali, né? Na realidade do professor que está ali na sala de aula da educação básica da rede pública, né? E aí, agora, retomando, então, a sua pergunta, deixa eu ver se eu não me perdi. Você me perguntou acerca das contribuições das minhas pesquisas nesse sentido, é isso? Contemplando a BNCC também, não é? Isso. Ok. Então, já há alguns anos eu tenho me dedicado muito, né, a essa interface da variação linguística com o ensino de língua portuguesa, né, à luz das contribuições da sociolinguística educacional, da pedagogia da variação linguística, né, e aí a materialização disso, né, vem muito através, sobretudo, da minha atuação no âmbito do mestrado profissional em letras, né, o Prof. Letras. Eu oriento pesquisas, né, dentro desse mestrado, cujo público necessariamente são professores professores de língua portuguesa em exercício na rede pública de ensino, né, no ensino fundamental. E dentro desse mestrado, desse mestrado profissional, como produto desse mestrado, né, todos os alunos eles têm que elaborar propostas didáticas, não é? Então, veja que não é um mestrado que tem como contribuição apenas uma discussão teórica. Evidentemente, para que nós possamos elaborar uma boa proposta didática, isso passa, né, por todo um conhecimento teórico, uma revisão bibliográfica, documental, mas o fato de você devolver para a sociedade propostas didáticas, né, que tenham essa perspectiva, aí no meu caso, né, isso, são propostas didáticas que têm essa abordagem variacionista de língua, que contemplem o ensino pautado nos gêneros textuais discursivos, considerando, né, a variação linguística. Então, eu entendo que a minha grande contribuição nesse sentido vem, sobretudo, né, dessa forma. Para além disso, Joaquim, eu sou uma pessoa que acho assim, se eu estou dando aula para graduação, eu sempre falo isso para os meus alunos, mesmo que você me diga que você não vai ser professor de língua portuguesa, eu estou aqui formando futuros professores de língua portuguesa. Então, sempre eu faço essa interlocução, né? Quando eu estou abordando o tema da variação linguística, eu sempre procuro relacionar com os meus alunos as contribuições da teoria da variação, né, e da mudança com a realidade da sala de aula, né? Eu acho que esse diálogo é fundamental. Da mesma forma, no âmbito aí da pós-graduação, por meio de cursos de extensão, inclusive há pouco, né, eu acabei de ministrar, junto com outros colegas, eu coordenei um curso de sociolinguística educacional, que tinha como público-alvo, né, professores de educação básica e também contemplando alunos do curso de letras ainda em formação, né? Então, eu penso que, dessa maneira, eu
consigo, né, de reputar por esse espaço, né, de um ensino que de fato contemple, vou falar da base, porque ela retoma muito dos PCN, então, assim, que esteja sintonizado, né, com essa abordagem que a própria base já aponta, já prevê. Eu gostei muito da parte que você comentou, né, que você, em suas aulas, você se volta, né, para essa formação para professores de língua portuguesa. Isso é muito interessante, Thalita, porque nós vemos, né, em muitas licenciaturas que são bacharelados disfarçados, né, Sem dúvida. em que o foco deveria, ao menos, né, ser justamente essa questão de se formar professores, né, mas a gente vê essa questão de que, às vezes, né, a gente fica só ali discutindo teoria e um foco até mesmo para um bacharelado, né, como se fosse um bacharelado ali, né, disfarçado. Então, eu gostei muito dessa sua fala aí, né, que você realmente se empenha para essa formação desses profissionais, né? Você sabe que talvez até seja por isso, é uma hipótese, né? Que quando a gente vê muitas vezes alunos no curso de letras, sobretudo ali no primeiro semestre ou no primeiro ano, por vezes, porque em muitos currículos você não tem, por exemplo, a disciplina de gramática normativa, não é? E muitos alunos, eles ficam assim frustrados, mas como assim, né? Eu entrei para fazer letras porque eu quero ser professor de português. Veja, é uma visão super limitada da própria língua, como se a língua fosse sinônimo de gramática normativa. E olha como isso também aponta uma falha muito grande nesse sistema de ensino, porque esse aluno que chegou ao curso de letras clamando pela gramática normativa, ele estudou isso a vida toda, né, no âmbito da educação básica, e chega lá dizendo que não sabe. E aí eu acho que quando ele começa a ter contato com as teorias linguísticas, e ainda assim ele diz, mas isso não me serve para nada, eu preciso ter aula de gramática. Aí a gente percebe o quanto, então, que as teorias linguísticas, elas não estão dialogando, né? Ou não sei se os professores abordavam, como você falou, por vezes é como se esses conteúdos fossem abordados numa perspectiva de formação de futuros bacharéis e não de futuros professores. Então, aí o menino tem aula de sintaxe, de morfologia, fonologia, sociolinguística, mas sem fazer o diálogo com o ensino. Então, ele não consegue ver a importância disso na formação dele enquanto professor de língua portuguesa, né? É verdade, é verdade. E isso também pode influenciar ali a sua prática, né? A sua prática inicial, né? Como docente. Sem Bom, dúvida. ainda falando, né, da Base Nacional Comum Curricular, esse documento aí muito importante e recente, né? Você acha que ele apresenta, né? Que ela apresenta de fato bons panoramas para o ensino de português? Então, eu acho até engraçado isso que eu vou comentar. Há pouco eu estava mediando uma mesa redonda em que a gente falava as convidadas foram para essa mesa para falar sobre BNCC e as novas tecnologias. E uma das professoras falou: olha, quando a gente é chamado para falar qualquer coisa da BNCC, a gente pensa 1000 vezes antes, né, de aceitar ou não. E por que isso, né? Porque a gente vê que essas discussões ao entorno da BNCC, elas são extremamente polêmicas, complexas, né? Ai, esse documento, ele veio somar, ele é bom, né? E assim, Joaquim, então eu vou falar um pouquinho de algumas questões que eu penso sobre isso. Primeiro, eu acho que a gente tem que sempre ficar muito atento com opiniões extremistas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, falar que esse documento é horrível, uma porcaria, já nasceu fadado a morrer, eu acho que isso é uma bobagem, né? Esse documento está aí, ele é norteador,
né, assim, do ensino de língua portuguesa, um orientador, né, do ensino de língua portuguesa no âmbito da educação básica. É um documento que está diretamente atrelado ao Plano Nacional do Livro Didático, cujos editais saíram e estão saindo. Então, falar que esse documento ele vai morrer é precipitado, né? Afinal de contas, esses livros didáticos com os quais os professores terão que trabalhar estão pautados na base, e a gente sabe que depois que um livro ele passa pelo PNLD, ele vai ficar no mínimo 3 anos nas salas de aula, não é? Então, aí, mais claro, por outro lado, não dá para dizer, nossa, esse documento ele é impecável, olha que coisa linda, né? Eu acho assim, existem problemas? Existem sim alguns problemas nesse documento, né? É um documento imenso, em que a gente percebe que diferentes teorias acabam se manifestando ali. Mas eu vou te falar um pouquinho, assim, por exemplo, da questão da língua portuguesa, né? Eu acho que o documento, na minha opinião, apesar de apresentar problemas, falhas e algumas lacunas, eu vejo como um avanço em relação ao CN. Por quê, Thalita, né? Bom, muitas questões essenciais, na verdade, a BNCC retoma, né? Questões que eu entendo que são fundamentais nos PCNs. Por exemplo, o entendimento de que o ensino da língua tem que se realizar por meio de práticas de linguagem que se materializam por meio dos gêneros textuais discursivos. Então, essa é uma questão, para mim, fundamental. Não dá para você ir para a sala de aula e pensar que ensinar língua portuguesa é fugir disso, né? Talvez o que os professores ainda não saibam é o que significa ensinar língua portuguesa por meio dos gêneros, né? Como é ensinar gramática por meio dos gêneros, para não usar um texto como pretexto para o ensino ainda tradicional, não é? Então, essas questões são lacunas que talvez estejam atreladas à própria formação, né, do professor. Mas, uma vez que a BNCC ela entende a língua nessa perspectiva heterogênea, uma vez que ela defende um ensino pautado em práticas de linguagem, não é? Que se materializam em gêneros, né? Considerados aí, né, tanto na escrita quanto na oralidade, considerando várias semioses, trazendo para dentro dela os múltiplos letramentos, não é? Considerando diversos campos de atuação, que eu acho isso fantástico, acho isso um ganho. E também vejo como um ganho, embora algumas habilidades elas também sejam alvo de críticas por englobarem várias questões dentro dela, mas, por outro lado, você tem habilidades distribuídas em eixos de ensino que podem facilitar ao professor entender como é que eu trabalho aquelas questões numa determinada atividade, porque você tem uma série de habilidades que, se trabalhadas, não sei se a gente pode falar que garantirão, né? Mas vão te permitir uma possibilidade maior de que determinadas competências, sejam elas só da língua portuguesa, das linguagens, ou as competências gerais, né, a que a base se refere, sejam trabalhadas. Então, eu olho com olhos muito mais positivos do que negativos. Acho que é um documento que precisa de ajustes, mas, e sobretudo, para terminar essa questão, a gente tem que entender a heterogeneidade do nosso país, da formação que os nossos professores têm em âmbito nacional, da realidade das escolas brasileiras, e, nesse sentido, entender o quanto que esse documento ele é importante para dar subsídios a esse professor conseguir ter elementos mais palpáveis para conduzir as suas práticas em sala de aula. Excelente fala. Bom, dando sequência, então, né, às nossas perguntas, a gente sabe
né, professora Thalita, que um professor crítico é aquele que questiona a sua própria prática, né? Como o letramento científico pode contribuir, né, o letramento científico, que também é um campo de estudos, né, que você tem contribuído, como ele pode contribuir para que o docente da educação básica se perceba um pesquisador de sua própria atuação? Tá, eu entendo assim que o letramento científico ele é fundamental na vida desse professor, para ele se entender nessa perspectiva crítica de pesquisa, entender o conceito de ciência, entender a importância dele olhar, né, na verdade, para as questões que estão em torno da sua própria prática, e inclusive dos conteúdos de ensino, sob uma perspectiva da pesquisa, né? Ele precisa ser alguém letrado cientificamente, isso faz toda a diferença. E, inclusive, Joaquim, porque eu acho que um professor que se sente seguro, né, para fazer esse trânsito, para se enxergar como professor pesquisador, para entender que o tempo todo ele tem que estar nesse movimento, né, de estudo, de pesquisa, né, não só em relação às próprias práticas, mas a maneira como ele vai abordar esses conteúdos em sala de aula, né? Eu acho que esse professor, uma vez letrado cientificamente, ele tem elementos para letrar cientificamente os seus alunos em sala de aula, né? E embora, por exemplo, a BNCC não fale em letramento científico no componente de língua portuguesa, não é? Por outro lado, veja que interessante, nós temos lá um dos campos de atuação, o campo de estudo e pesquisa, né? Quer dizer, então você já tem um campo denominado estudo e pesquisa, com uma série de habilidades que envolvem a questão do letramento científico desse aluno no âmbito da educação básica. Para além disso, embora o componente de língua portuguesa não fale em letramento científico, na BNCC é dito que cabe ao componente de língua portuguesa proporcionar aos estudantes experiências que possam contribuir para a ampliação dos letramentos. Olha lá como aparece, letramentos, de forma a possibilitar, né, a participação crítica significativa desses alunos em diversas práticas sociais que são permeadas aí, constituídas tanto pela oralidade, quanto pela escrita, quanto por outras linguagens. Então, veja que a própria BNCC, ela chama a atenção para essa importância. Outra questão, a base é muito enfática em falar da importância do trabalho com metodologias ativas, de você dar foco para o aluno, para ele ser o protagonista, né, o tal do protagonismo juvenil dentro da base, né, o aluno protagonista do processo de ensino, do seu conhecimento, isso é fundamental. Aí veja, se a gente costurar tudo isso que eu estou falando, os letramentos, a pesquisa, o aluno protagonista do próprio ensino. A gente está acionando aí questões que demandam um letramento científico do professor, que vai atuar como orientador desse aluno, e desse aluno que vai se enxergar como pesquisador da própria língua. Por que não? Não é? Então, assim, eu acho que é um caminho assim muito rico. A pesquisa eu entendo como uma possibilidade, né, de luta, de enfrentamento contra esse ensino tradicional. Levar a pesquisa para a sala de aula, eu acho que é fundamental, tá? Isso. E eu penso, né, que essa questão de pesquisa para língua portuguesa, muitas pessoas não conseguem entender dessa forma, né? Porque pesquisa é só o ensino de ciências ou o ensino de química. Isso. A gente vê, por exemplo, em algumas escolas, a feira, né, de ciências. Por que não uma feira do conhecimento em que a gente tenha, né, ali todas as disciplinas, todos os componentes, né, de forma integrada e contribuindo, né?
Eu diria até mais, né? Por que não feira de ciências, entendendo que as ciências contemplam inclusive as ciências humanas? E nessa feira de ciências você pode ter projetos que tenham como objeto de estudo científico a língua portuguesa, né? Inclusive essa é a minha proposta, né? O que eu fiz agora recentemente, eu acabei de concluir meu pós-doutorado nesse sentido. Inclusive, eu estou com 2 orientandas trabalhando nesse sentido, lá no âmbito do Prof. Letras, que é levar a pesquisa sociolinguística para a sala de aula. E para isso a gente tem que fazer o quê? Também ao mesmo tempo, não é uma coisa e outra, nesse processo, é fazer o letramento científico desses alunos da educação básica, porque você tem que fazer uma transposição didática de uma teoria linguística para que ela caiba naquele universo, né? Então, assim, está sendo um projeto ousado, desafiador, mas também, assim, está sendo muito, muito rico esse processo de construção dessa proposta. Com certeza vai contribuir muito, né, para a nossa área. Bom, falando ainda, né, dos alunos da educação básica, né, sobretudo agora, né, os de escola pública, a gente percebe que esses alunos, eles não têm uma autoestima positiva em relação aos seus falares, né? Visto, né, entendendo aqui que eles entendem, que eles pensam esse português correto, aquele que é falado por professores ou falado por pessoas cujo poder aquisitivo é grande, né? Como, então, incutir, né, nesses alunos essa autoestima, né, para que eles entendam que o que eles falam não é nada mais, nada menos que a nossa língua, né, que uma variações aí da nossa língua. Você sabe que uma das minhas áreas de pesquisa é justamente essa, né? Eu, por algum tempo, até tenho algumas publicações nesse sentido, trabalhando a questão da autoestima linguística dos nossos alunos, né? Como elevar essa autoestima que anda tão baixa, né? E a gente consegue perceber isso por meio de algumas questões que eles colocam em sala de aula, do tipo... eu não sei português, eu não sei escrever, eu não sei falar direito, né? E somado a isso também vem outros combos, né? Eu não gosto de português, né? As aulas de português são chatas, enfim, são crenças linguísticas, né? Que são construídas justamente em função desse ensino tradicional que se pauta numa língua homogênea, numa norma padrão, né, estacionada ali, né, no espaço, no tempo, que está diretamente atrelada à escrita. Então, veja, enquanto a gente não enxergar a língua em toda a sua heterogeneidade, multiplicidade, né, dinamicidade, enquanto a gente não olhar para essa língua no âmbito de toda a sua variação, né, nós dificilmente conseguiremos mudar esse tipo de coisa. Então, assim, nesse sentido, por exemplo, né, a pedagogia da variação, ela contribui demais, né, para que esse tipo de crença se desconstrua. E essa é uma questão que eu gostaria de destacar, que eu acho que é importante. Toda crença, ela pode ser desconstruída. Então, eu acho que isso é uma questão bacana, né? Com o tempo e com atitudes diferentes em sala de aula, e essas atitudes, eu estou falando, inclusive, da atitude do próprio professor. Em que sentido, Thalita? No sentido de valorizar a diversidade linguística, de incluir o seu aluno, de valorizar a variedade, né, que ele traz para dentro da sala de aula. Isso é fundamental, porque a gente não pode esquecer que a variedade linguística desse aluno é um elemento que constitui a sua identidade social, o que ele é, as suas origens. Ele não tem que negar isso. Isso é violência, né? Você ter uma atitude de preconceito, de desvalorização em relação à variedade do outro é violento, porque você está
na verdade, desqualificando uma característica que tem a ver com a formação da identidade desse indivíduo, não é? Então, quando a gente valoriza isso, quando a gente coloca para o nosso aluno, não tem essa coisa de certo e errado, de uma forma correta e outra errada, uma boa, outra ruim. São diferentes formas que existem, diferentes variedades, e o que existe é uma valoração social. E é por isso que, né, é importante que você entenda, né, que existem alguns contextos em que você vai ser demandado a usar uma outra variedade, uma variedade de mais prestígio social, que exige maior monitoramento linguístico, e que, por vezes, a escola vai ser esse espaço de aprendizado dessas outras variedades, de uma outra norma, mas que isso não significa que ele tenha que abandonar aquilo, né? Inclusive, porque existem várias situações sociocomunicativas em que, se ele não usar essa variedade com a qual ele tem um trânsito muito tranquilo, vai ficar estranho, vai ficar artificial. Então, não é negar. A ideia é mostrar para o nosso aluno que na escola ele vai ampliar o repertório linguístico dele. Ele não tem que descartar nenhuma variedade linguística. Verdade. Excelente fala, né? Bom, e partindo aí já para o final, né, de nossa entrevista, como que você pensa, né, que a sociolinguística educacional considera um eixo muito importante, né, do ensino aí de língua portuguesa, que é a oralidade, que também, por vezes, é deixado à margem, né? Então, como a sociolinguística educacional considera esse ensino da oralidade, né? Acho que isso que você falou é realmente algo importante, né? Há muito tempo a oralidade ela ficou assim à margem, né? Parece que o ensino, quando a gente fala em ensino de língua portuguesa, né, para muitas pessoas é trabalhar a escrita, né? Por isso que eu te digo, é como que, embora tenhamos orientações documentais aí há mais de 2 décadas, né? Na prática, a gente continua reproduzindo um modelo tradicional, né? E aí, até antes de falar das contribuições da sociolinguística educacional, né? Veja que eu vejo a BNCC também contribuindo para que a questão do ensino da oralidade, olha lá, não é oralidade, é o ensino da oralidade, sistematizar esse eixo, né? E colocá-lo como objeto de ensino em sala de aula, tendo em vista que a oralidade, então, entra como um dos eixos a serem trabalhados no ensino de língua portuguesa. Ele está previsto lá na BNCC. Então, eu vejo que eu também vejo isso como um ganho, né, que veio junto com a BNCC. Bom, de maneira que eu acho que uma perspectiva variacionista de língua e as contribuições da sociolinguística educacional, né, elas podem ser muito positivas aí para o estudo da oralidade, né. Eu vejo que a grande contribuição está, sobretudo, no que diz respeito à variação estilística, que é tão importante ser trabalhada em sala de aula. Porque quando você fala, Joaquim, que a gente precisa considerar o ensino a partir de uma língua heterogênea, e que esse ensino ele tem que se pautar, né, por meio da contextualização em diferentes gêneros textuais discursivos, você está falando de variação estilística, ok? Então, por quê? Porque, veja lá, se a gente considerar que os elementos que constituem um gênero, pensando aí na perspectiva bakhtiniana, né, então você tem o quê? Você tem uma estrutura composicional, né, um tema e o estilo, são esses os elementos, não é isso? Então, se tem a variação aí de estilo, significa que a língua ela chama para si, né, diferentes normas, diferentes variedades, ora mais, ora menos monitoradas, e aquilo constitui o gênero. E nesse sentido, quando você tem essa discussão, eu acho que é muito importante, sobretudo para o tratamento da fala, da oralidade em sala de aula, para você desconstruir, né,
algo que eu acho muito pernicioso e que ficou por muito tempo em sala de aula, que é vincular à oralidade o lugar da informalidade. Então, parece que ela não precisava ser estudada porque, não, mas fala é informal. Então, a escrita é formal. Então, essa dicotomia, ela, além de ser muito equivocada, ela é muito perniciosa. Uma vez que você considera essa variação estilística, que você considera os gêneros, o que acontece? Você passa a dar importância não só para a escrita, para os gêneros escritos, mas também para os gêneros orais, considerando que o indivíduo, isso é uma questão de cidadania, inclusive, né? Ele ter condições de aprender, né, a transitar por diferentes situações sociais requer conhecimento de diferentes gêneros. E nós nos relacionamos socialmente não só pela escrita, aliás, eu diria predominantemente pela fala, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? O nosso aluno, ele está preparado? Ele pensa sobre isso, né? Então, existem situações de fala que são mais formais, outras menos formais. Ele precisa aprender a lidar com isso, né? Entender que são diferentes materializações de uma mesma língua, mas que demandam reflexões, posicionamentos diferentes. Por isso que é importante ser ensinado, né? Então, a oralidade ela precisa ter esse lugar. E, nesse sentido, sobretudo com essa discussão sobre a variação estilística, né, eu entendo que a sociolinguística ela acaba contribuindo de maneira muito positiva, tá, para essa questão do ensino da oralidade. Uhum. Bom, obrigado, né, pela fala, né, excelente entrevista essa nossa, a sua fala. Obrigado pelas contribuições aí para o ensino de língua portuguesa, né? Eu, como um recém-professor formado aí, tenho muito que agradecer a todas essas contribuições que nos estão formando nessa nova geração de professores e eu tenho esperanças que a gente só tem mesmo a melhorar. Obrigado, viu, professora Thalita, pelas suas contribuições. Eu que agradeço, Joaquim, foi um prazer poder estar aqui, né, e poder falar um pouquinho das minhas vivências, das coisas que eu acredito. Então, é isso. Um abraço e muito obrigada pela oportunidade. Até, um abraço.